Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que me ajudou muito a entender sobre o perdão. Bem-vindos ao quadro Palavra que Transforma, onde uma palavra pode transformar o seu dia, a sua semana ou até o seu ano. Muitas vezes ouvimos aquela frase que está em Mateus capítulo 6, versículo 14, que diz: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E às vezes parece quase que uma troca, como se fosse eu perdoo e então Deus me perdoa. Mas quanto mais eu meditava, mais percebia que Jesus não estava falando de uma negociação. Ele estava falando de uma transformação de coração. Tem um versículo do apóstolo Paulo que sempre me chamou muito a atenção, que está em 1 Timóteo 1,15, que diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aqui está algo muito forte. Ele não diz, eu era o maior pecador. Ele diz, eu sou, no presente. E isso não é autodesprezo. E ele não estava se sabotando. Ele estava lembrando constantemente de quem ele era e de quem ele poderia ser sem Cristo. Quando entendemos isso, algo muda no nosso coração. Porque nós começamos a lembrar que nós também erramos. Erramos com pessoas, erramos com Deus. Então, quando alguém falha conosco, quando alguém nos machuca, fica mais difícil assumir uma posição de superioridade. Porque nós também entendemos, nós também lembramos que sem Deus, sem a graça de Deus, nós também somos o maior dos pecadores. E lembrar disso não nos diminui. Na verdade, nos coloca no lugar certo e nos lembra que sem Cristo somos miseráveis. Mas em Cristo fomos alcançados pela graça. E quando entendemos o tamanho da graça que recebemos, o perdão começa a fazer mais sentido. Deus não estava dizendo, eu te perdoo se você perdoar, como se fosse uma espécie de castigo. Deus estava querendo dizer, perdoa porque você também foi perdoado. Perdoa porque a graça também te alcançou. Perdoa porque você sabe que você não merecia. E talvez a pessoa que te machucou também não mereça. Então, dá de graça o que recebeste de graça. Talvez perdoar não comece tentando esquecer o que um outro fez. Talvez comece lembrando de quem nós éramos sem Deus. De quem nós somos se nos afastarmos de Deus. De que nós também fomos perdoados. Porque quando lembramos da graça que nos alcançou, fica mais difícil negar graça a outras pessoas. Esse foi mais um Palavra que Transforma. Espero que essa pequena mensagem tenha mudado, transformado seu dia e transformado a forma como você caminha com Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.